vai acontecer logo depois do concílio? Então, depois de mostrar como era o panorama antes, ele olha para depois do concílio e começa a dar exemplos assim, de desaparecimento na Europa, foco dele na Europa, dos partidos católicos. Ele vai falar do caso da França, Suíça, Alemanha, Espanha, Bélgica, Holanda, Itália, uma enxurrada, assim, já na década de 60, os partidos católicos, no mínimo, começam a mudar de nome. Então, na Suíça, por exemplo, existia um Partido Conservador Católico. Depois do concílio, passou a se chamar Partido Democrata Cristão. Então, você tem uma mudança de nome e uma mudança de foco. Como se eles começassem a se envergonhar, né, de estar levando para o campo público a posição, o nome e a doutrina católica. E aí ele vai dar um exemplo, diria, dramático, desse abandono da hierarquia do povo italiano no pós-concílio, numa questão que movimentou a Itália ali no começo da década de 70, que foi a questão da implantação da lei do divórcio. Para entender o drama da situação, por que os fiéis leigos ficaram assim abandonados em relação a resistir à lei do divórcio, só para a gente contextualizar, em 1965, já no ano de encerramento do concílio, foi criada na Itália a Liga Italiana para a Instituição do Divórcio. Quem foi que se combinou na Liga Italiana para a instituição do divórcio? Não se surpreendam. Um sujeito chamado Loris Fortuna, socialista, e Antônio Baslini, um liberal. Então, socialistas e liberais se unem e unificam suas propostas sobre o divórcio e conseguem transformar essa proposta em lei no dia 1º de dezembro de 1970. Passou a lei do divórcio na Itália. Aí é que começa o problema, porque havia uma previsão na lei italiana para plebiscitos, quer dizer, votos populares, para confirmar determinadas leis. Então, se uma lei muito polêmica fosse promulgada, havia essa previsão. Você teria que reunir uma certa quantidade de assinaturas do povo para que o plebiscito fosse feito. O plebiscito iria manter a lei promulgada ou não. Então, o que aconteceu? Assim que houve a promulgação da lei, 1º de dezembro de 1970, várias personalidades católicas leigas começaram a se organizar para coletar as assinaturas para que o referendo pudesse acontecer, com o intuito de revogar a lei. Começou esse movimento leigo, o que você poderia esperar, né? Bom, qual seria a posição da igreja, da hierarquia? Naturalmente, contra a lei do divórcio e de apoio para esse movimento de promover esse referendo. Mas o que aconteceu não foi isso. Algumas manifestações verbais, uma falta de apoio para esse movimento leigo que queria reverter a lei do divórcio. Chegaram a perguntar para Paulo VI, né, o que ele achava. E o Romano Amério cita um comentário de Paulo VI, que a respeito desse referendo, é como se tivesse perguntado para ele não diz a pergunta, mas pela resposta, como se tivesse perguntado ao Papa, Sua Santidade, o que o senhor acha então desse movimento dos leigos querendo esse referendo para anular a lei do divórcio? A resposta é que ele não podia impedir, o Papa não podia impedir que um grupo de católicos italianos se servisse livremente do instrumento oferecido pelo ordenamento italiano para tentar abrogar uma lei considerada injusta. Vocês percebem aqui algumas palavras importantes, né? Eu não posso impedir que os leigos se utilizem de um recurso que a lei oferece na tentativa de abrogar uma lei que eles consideram injusta. Não era isso que poderia se esperar, né? Como assim considera injusto? Estamos falando aqui do divórcio. O cardeal de Milão, cardeal Colombo, porque o que começou a acontecer? Alguns padres abertamente defendiam a lei e não queriam referendo. E outros padres começaram a apoiar o referendo, começaram a coletar assinaturas. E aí o cardeal de Milão, ele vai dizer o seguinte a respeito desses padres, postura dos padres em relação ao referendo. É assim que ele fala, ele coloca 3 pontos. Não estaria em sintonia com o episcopado italiano o sacerdote que se opusesse ao referendo. Então, se você não quisesse o referendo para abrogar a lei, não estaria em sintonia com o episcopado italiano. Segundo ponto, também não estaria em sintonia o sacerdote que recolhesse pessoalmente assinaturas para o referendo. Diz assim, não está em sintonia se você é contra, mas se você recolhe também pessoalmente assinaturas, você não está em sintonia. Então, quem está em sintonia? Aí vem o terceiro ponto. Estão em sintonia aqueles sacerdotes que se esforçam em estimular os leigos católicos a atuarem em coerência com sua consciência cristamente iluminada. Então, ele tira o apoio dos padres que estavam recolhendo assinaturas para o referendo contra a lei do divórcio e fala, não, o que você tem que fazer é só orientar a sua consciência e deixar que os leigos decidam. Essa é uma postura que vai acontecer no Brasil, quando dá a aprovação da lei do divórcio também. Postura da CNBB na época, muito de não devemos iluminar as consciências, mas não vamos agir, atuar, reunir, fazer pressão no Congresso, nada disso. Então veja, ele chama atenção para uma referência à consciência individual, quando o caso não é de consciência individual, o caso é de uma prescrição da doutrina da igreja. No final,
conseguiu-se votos para fazer o referendo, foi em 1974, mas infelizmente quase 60%, 59,3% votou em manter a lei do divórcio e 40,7% revogar. Então tem a equivalente no Brasil, foi logo depois, em 77, uma emenda da Constituição, né? O senador Nelson Carneiro, do MDB, já vinha apresentando propostas desde a década de 50, e o movimento, em 1970, depois do concílio, isso cresceu. E o que acontece é que a CNBB se manifestou aqui com notas, né? É nota de dor, repúdio, pesar, protesto, mas nenhuma ação. Tem uma carta de Dom Antônio de Castro Maia cobrando da CNBB, naquela época, uma postura mais enérgica, né? O próprio Dom Eugênio Salles, cardeal do Rio de Janeiro, em 82, disse numa entrevista para o Globo, abre aspas, se a igreja no Brasil tivesse lutado como o cardeal Mota era um cardeal já velhinho, incentivador do movimento familiar cristão, já tinha falecido, se a igreja no Brasil tivesse lutado como o cardeal Mota, o divórcio não teria sido aprovado. O próprio Dom Eugênio Salles reconhece. Hoje a gente continua vendo isso, né? Às vezes uma pequena nota para dizer que você é contra. E o interessante é que você, veja, Romano Amério vai falar que a igreja abandonou, a hierarquia abandonou os fiéis que lutavam por esse aspecto específico do divórcio. Aí você vai procurar, seja em jornais italianos, seja em jornais no Brasil na época, você vai encontrar artigos dizendo assim, apesar das fortes objeções por parte da igreja, por parte do Papa, apesar da CNBB ter se colocado fora, eles perderam, certo? O divórcio foi aprovado. Quer dizer, no final das contas, o que aparece para a mídia é como se a igreja tivesse sido rigorosíssima, tivesse se empenhado naquela luta e tivesse perdido aquela luta, quando na verdade não foi isso. Na verdade, eram apenas notas de repúdio que serviam para quê, né? Você arrefece a sua consciência, fiz minha parte, e dá munição depois para o inimigo falar assim, viu, eles lutaram a beça e não conseguiram, o povo está do nosso lado. Na realidade, a luta política mesmo, com os recursos que poderiam ser utilizados, não aconteceu. Mas alguém poderia objetar, mas veja, um movimento desse tamanho, isso acontecendo no mundo inteiro, né? Vários países se movimentando nesse sentido. Realmente, não é? Dedicar-se, colocar todas as forças para se opor a isso, ia desgastar mesmo a igreja, ia minar ainda mais sua credibilidade. E o Romano Amério responde de maneira lapidar, assim, quero até abrir aspas para ele. Ele diz assim, olha, a previsão de um resultado adverso não pode nos dissuadir do combate, já que a nossa segurança está em cumprir nosso dever, não em que as probabilidades estejam a nosso favor. Às vezes a gente ouve, quando a gente fala dessa atuação política da igreja, do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, uma das objeções que aparece até hoje é essa. Não estamos mais na época de Carlos Magno, não estamos mais na cristandade católica, que foi muito boa, onde a igreja tinha essa atuação junto à sociedade civil, não. Não adianta propor um reinado social, porque não vai adiantar, só vamos nos desgastar. Temos que procurar outra estratégia. Não. A esse tipo de objeção, a gente deve sempre apresentar isso aqui. A previsão é de perder? É um resultado adverso? Isso não diminui em nada o nosso dever de combater, de lutar pelo reinado social de Nosso Senhor.